Capítulo 3. Os homens que exibem o modo 2 de comportamento, o adorável e demorado. Não é normal ser honesto. Pessoas normais estão preocupadas tentando descobrir qual a coisa certa de dizer que os coloque nos melhores holofotes. Elas querem viver de sua própria melhor adivinhação sobre o que a pessoa que está escutando quer ouvir. Modo 2 de comportamento. Este é provavelmente o comportamento que é o mais exibido por homens diante de mulheres do que qualquer um dos outros 3 comportamentos. Por quê? Porque a maioria dos homens foram condicionados, veja o capítulo 1, a deixarem as mulheres com uma boa impressão, e fazer e dizer essas coisas que são o representativo de um cavalheiro. Estes homens querem manter uma reputação positiva, favorável e saudável com praticamente todas as mulheres que entram em contato com eles. Como eu havia mencionado no capítulo anterior, todo o comportamento que você exibe para os outros, e particularmente mulheres, é ou fraco ou forte, eficiente e ineficiente. O modo 2 de comportamento é o comportamento que cai na categoria de fraco, mas normalmente eficiente. A maioria dos homens que exibem o modo 2 de comportamento são razoavelmente confiantes, e possuem um certo grau alto de autoestima. Eles são normalmente inteligentes, sociais, e possuem um conjunto decente de morais e valores, assim como um bom senso de humor. Porque o modo 2 de comportamento é geralmente eficiente. Quando analisando o componente proativo do seu comportamento, o aspecto de como você age com as mulheres, o modo 2 de comportamento é razoavelmente eficiente. Pelo lado bom, é muito difícil que você deixe alguma mulher brava com você quando você exibir as atitudes e maneiras do modo 2. Muitas mulheres gostam de estar por perto de homens que são uma combinação de diversão, boas maneiras, compreensão e não argumentativos. Provavelmente, você não vai dizer ou fazer nada que seja muito desafiador para o ego de uma mulher. Portanto, é inevitável que as mulheres que você é apresentado venham a gostar de você. Mais certo do que errado, as mulheres vão gostar de dividir da sua companhia, conversar com você regularmente ou semi-regularmente e vão tipicamente tentar desenvolver uma amizade com você. Elas provavelmente vão comentar entre elas o quão legal você é, o quanto cavalheiro você é e o quão sociável você é. O modo 2 de comportamento é mais desejável e mais eficiente que o modo 3 de comportamento, porque você eventualmente é honesto sobre seus verdadeiros desejos, necessidades, interesses e intenções. Mas pelo lado ruim, o modo 2 de comportamento normalmente não é tão eficiente quanto o modo 1 de comportamento, porque você tende a revelar seus desejos, necessidades, interesses e intenções de uma maneira que é muito devagar, muito cautelosa e muito indireta. Você tende a agir muito indiretamente porque está muito preocupado em fazer as mulheres gostarem de você e as fazer se sentirem muito confortáveis na sua presença antes de deixar elas saberem seus verdadeiros pensamentos e o que você realmente quer delas. Porque o modo 2 de comportamento é geralmente fraco. Homens que exibem o modo 2 de comportamento tendem a cair na armadilha de entrarem em papos furados muito agradáveis e bajuladores antes de deixarem as mulheres saberem os seus verdadeiros desejos, necessidades e intenções. Por isso me referi aos homens que exibem o modo 2 de comportamento como os adoráveis e demorados. Eles geralmente tendem a atrasar, ou adiantar revelar para as mulheres seus verdadeiros pensamentos e objetivos a longo prazo. De maneira franca e direta, os homens do modo 2 de comportamento são culpados de falarem demais. O ator de televisão Ted Danson recebeu a seguinte pergunta uma vez na televisão: que lições você aprendeu sobre a interação com mulheres enquanto interpretava o engraçado e amável sedutor Sam Malone no Cheers da NBC? Ele respondeu: não falar demais. Ele prosseguiu comentando quantas vezes ele já havia escutado de muitas mulheres que falar demais é uma das principais formas de diminuir sua atração sexual com elas. Como eu disse anteriormente no capítulo 2, tem uma diferença entre falar e verbalmente comunicar-se. Alguns cenários clássicos do modo 2.
Um exemplo clássico de exibição do modo 2 de comportamento seria conhecer uma mulher em alguma reunião social, festas, happy hours, e proceder iniciando com uma conversinha casual por meia hora, uma hora, ou mais. Então, apenas lá no final da conversa, você diz algo como: sabe de uma coisa? Eu acho que deveríamos sair para dançar algum dia destes. Claro, existe uma grande chance de que ela responda: seu nome, eu te achei um cara legal, mas eu não estou interessada em você deste jeito botada. Tradução: ela possuía todo o interesse platônico em você que você gostaria, mas ela estava muito pouco, se é que estava, interessada de maneira sexual ou romântica em você. Outro exemplo seria você conhecer a mulher, perguntar seu telefone, conversar com ela algumas vezes no telefone, convidar para uma janta cinema ou janta-concerto. Então, finalmente, você comunica a ela: estou atraído por você, e interessado em passar mais tempo com você. Tudo certo, correto? Errado. Depois de um momento hesitante, ela acaba lhe dizendo algo do tipo: seu nome, eu me diverti bastante saindo com você, eu te acho um cara muito legal, mas eu e o meu ex-namorado Lucas ou João, Pedro, Zeca, vamos voltar a ficar juntos logo logo, como você se sente? Ok, pergunta estúpida. Você foi descartado. Você está brabo, frustrado e até mesmo triste. Você gastou todo aquele tempo, todo aquele dinheiro, expressou todas aquelas bajulações e flertes, entrou em todos aqueles papos furados divertidos, e qual é a sua recompensa? Outra: a amizade boa e platônica de uma mulher. Pobre rapaz. O modo 2 de comportamento é eficiente porque, normalmente, você tende a comunicar porque você quer ficar com uma mulher. Você é razoavelmente honesto quando se trata de expressar seus verdadeiros desejos, interesses, necessidades e intenções com uma mulher. Quando se trata do elemento proativo do seu comportamento, você ganha um B. Seu comportamento voltado às mulheres normalmente é conduzido a você sair e dividir a companhia dela por pelo menos alguns dias, semanas, ou até mais. O problema está no componente sensível do seu comportamento. Em outras palavras, quando se trata de como você permite que as mulheres ajam com você, você tira uma nota mais ou menos entre C até D de maneira simples. Seu comportamento é fraco. Você está com medo de não agradar às mulheres. Como consequência, seu comportamento se torna uma combinação de muito tolerante e muito prestativo. Seu comportamento é muito tolerante porque você não faz com que a mulher seja específica e direta quanto aos desejos, necessidades, interesses e intenções dela quando interagindo com você. Quando você exibe o modo 2 de comportamento, um dos erros que você comete é permitir que a mulher permaneça muito vaga em respeito a expressar os verdadeiros pensamentos dela com você. Você nunca quer que uma mulher opere no que eu me refiro como zona da ambiguidade. Quando você faz com que ela opere nesta zona, uma amizade platônica é o melhor que se pode esperar. Da mesma maneira, você jamais pode se tornar muito prestativo. Quando você assim, é culpado de agir com um comportamento aquiescente. Aquiescente significa, basicamente, se tornar passivo e submisso a alguém de uma maneira quieta e súbita. Lembra do exemplo que eu usei no último capítulo a respeito dos seus princípios pessoais e o uso de drogas? Isso é relacionado à ideia de ser muito prestativo. De maneira geral, toda vez que você violar um ou mais dos seus próprios princípios pessoais somente e especificamente para fazer alguma vontade da mulher e receber sua atenção, você está sendo prestativo e gentil demais. Isto me lembra de toda aquela síndrome do ele é muito legal. Quantas vezes você, ou algum camarada seu, já tiveram a péssima e frustrante experiência de saber que uma mulher disse a um dos seus amigos: eu achei ele bonito, divertido, mas ele foi gentil / legal demais. Posso me recordar de milhares de vezes de quando eu era mais novo e fiz uma mulher perder o interesse em mim porque elas me percebiam como legal demais. O que estas mulheres estavam realmente dizendo era que meu comportamento era excessivamente tolerante e prestativo. Meu comportamento não era firme o bastante ou exigente o bastante. Sendo mais específico, meu comportamento não era provocativo o bastante.
A maioria dos dicionários define provocativo como excitante, ou de algum modo incita raiva, interesse, curiosidade ou desejo sexual. Se você quiser ter alguma coisa além de uma amizade platônica com uma mulher, suas conversas e interações com elas devem ter um certo grau de provocação. A falsa crença que a maioria dos nisiguis possuem. Rapazes, vou lhes contar um segredo a respeito da sua habilidade de gerar interesse em uma mulher. Você tem mais chances de gerar interesse romântico ou sexual em uma mulher exibindo um comportamento que seja desafiador ou frustrante para o ego delas, do que exibir um comportamento que é agradável ou bajulador para o ego delas. Para que exista qualquer interesse romântico ou sexual entre homem e mulher deve haver algum grau de tensão erótica. Quando você se interessa em ficar assistindo uma boa, dramática novela, seriado ou filme, é porque existe algum grau de tensão na história. Sem tensão, sem interesse. Eu sou um roteirista, e em todos os workshops que eu fui, ou livros que eu li, todos tinham ênfase em que deve haver alguma tensão ou conflito incorporizado na história para que ela possa ser interessante. Acredite ou não, é o mesmo quando se trata de manter interesse em uma relação homem-mulher. A maioria das pessoas enxergam a tensão como uma coisa ruim de se ter em uma relação. Não é verdade. Muitos homens e mulheres confundem tensão com animosidade. Estes dois termos não são a mesma coisa. A animosidade entre um homem e uma mulher é causada por sentimentos de ódio ou hostilidade, quando seu comportamento é adverso e de maneira antagonista. Por outro lado, a tensão num relacionamento é causada por sentimentos de intriga, excitação ou suspense. Especificamente, tensão erótica é o resultado direto de um comportamento provocativo combinado com um certo grau de frustração. Tensão erótica é, quase que um pré-requisito para o desenvolvimento de um interesse romântico e sexual. Este é um ponto importante que deve ser lembrado. De maneira mais comum de falar, é isso que causa com que a maioria dos homens fiquem sexualmente excitados, orne. A maioria dos caras acham que ficam excitados assistindo filmes pornô, quando ficam sem transar ou quando ficam com mulheres vestidas de maneira sexy. Estes todos são fatores que contribuem para o sentimento de ficar sexualmente excitado, mas na verdade, não é isso que te deixa excitado. Toda vez que uma mulher fizer ou disser algo que acenda uma tensão erótica, você vai se excitar. Novamente, a tensão erótica vem de um comportamento provocativo. Comportamento provocativo vem de exibir um comportamento que não mima ou bajula demais o ego de uma mulher. Toda vez que você exibir um comportamento que é gentil demais, bajulador demais ou prestativo demais, então você está falhando em ser provocativo. Você não tem como criar tensão erótica sem um comportamento que seja provocativo. O que a tensão erótica tem a ver com comunicar-se? Agora vocês devem estar pensando, mas o que desenvolver uma tensão erótica tem a ver com minhas habilidades de comunicação verbal? Quando se trata de atrair o interesse das mulheres, tem tudo a ver. Quando o seu comportamento não é provocativo, você vai ter uma dificuldade excepcional em atrair as mulheres e manter o interesse sexual e romântico delas. Quando o seu comportamento é fraco, não é provocativo. Quando o seu comportamento não é provocativo, as mulheres irão geralmente te enxergar como uma amizade. Indo pro coração da coisa, a razão primária dos homens exibirem um comportamento que seja muito gentil, ou muito prestativo e convencional para as mulheres é porque eles têm medo de revelar sua sexualidade cedo demais para as mulheres. Praticamente todos os homens que exibem o modo 2 de comportamento têm um medo enorme de serem colocados como tarados, promíscuos ou superficiais. Eu posso te dar toda a certeza de que se você hipnotizasse um homem para ser sempre aberto e honesto sobre os seus interesses sexuais, não existira tal coisa como um modo 2 de comportamento. A realidade é que todos os seres humanos são seres sexuais. Se você é uma criatura biológica, você tem uma natureza sexual com você. Não existe nada de errado ou vergonhoso em desejar transar com uma mulher. O Dr. Blanton, em Radical Honesty, faz uma afirmação que diz: o problema em ficar negando a energia sexual é que cedo ou tarde, você tem de lidar com ela.
Eu aprendi em uma aula de sexualidade humana na faculdade que a maioria dos homens que vêm a se tornarem pervertidos não são aqueles que falam sempre de sexo de maneira aberta e honesta. Justamente o contrário. A maioria dos homens que são vistos como pervertidos são aqueles que foram condicionados a acreditarem que o desejo sexual estava relacionado a algo ruim, a uma pessoa tarada. Eles associam sexo com ser imoral. Isto é o que causa toda a síndrome do ele é legal demais. Da mesma maneira que alguns homens são acusados de exagerar na ênfase do sexo, existem alguns homens que são responsáveis de não dar ênfase demais ao sexo. Agora, não entenda errado. Eu não estou dizendo que todo homem deve se aproximar das mulheres e imediatamente convidar elas para transar no primeiro encontro. A maioria das mulheres não vai aceitar isto. Mas também ao mesmo tempo, não exagere em reprimir, ou suprimir, sua energia sexual e seus desejos. Se eu for lembrar de todas as mulheres que eu conheci que estavam inicialmente atraídas por mim umas semanas ou dias depois perderam o interesse, lhe digo que foi com estas mulheres que eu não dei ênfase aos meus desejos e interesses sexuais. Eu diria que 95%, 99% das mulheres que me rotularam como legal no passado foram as mulheres com que eu raramente discutia, se é que discutia, alguma coisa relacionada a sexo. A maioria dos homens que exibem o modo 2 de comportamento são geralmente aqueles que têm medo de trazer o assunto sexo ou envolvimento físico muito cedo ou com muita frequência na conversa. Os homens do modo 2 são tipicamente aqueles que querem causar uma boa impressão para uma fêmea. Eles sempre querem apresentar-se como bons, perfeitos e monogâmicos cavalheiros. Praticamente todos os homens que eu conheci que com frequência exibiam o modo 2 de comportamento, mas tinham medo de exibir o modo 1 de comportamento, eram homens que normalmente tinham medo de serem rotulados como tarados, superficiais ou promíscuos e safados. Praticamente todo homem que exibe o modo 2 de comportamento, lá no fundo, quer exibir o modo 1 de comportamento. Mas eles estão com medo demais de arriscar suas reputações como um cavalheiro de boas maneiras e correto. Se você perceber, a maioria dos machos que não se importa em manter uma imagem de cavalheiro bem orientado, tende a naturalmente exibir o modo 1 de comportamento. Eddie Murphy na primeira vez que ganhou popularidade, estava deste jeito. Ele era naturalmente ousado, extremamente confiante, e falava diretamente sem medo de ter de se desculpar. Ele realmente não se importava se as pessoas iriam perceber ele como correto ou de boas maneiras. A síndrome do DRGQMRID. Eu posso quase que garantir que qualquer vez que você tem uma experiência ruim com uma garota exibindo o modo 2 de comportamento, você vai mudar, temporariamente ou indefinitivamente, para um estado mental do modo 4. É inevitável. Esta é a grande fraqueza do modo 2 de comportamento. Enquanto você exibir o modo 2 de comportamento, você vai ficar feliz e contente desde que você não seja duramente criticado, ou não se sinta impopular com as mulheres, e que elas continuem gostando de você. Homens do modo 2 podem lidar com uma rejeição legal e de que seja de uma maneira simpática. Me desculpe, você é um cara muito bom e legal. É um cavalheiro perfeito. Eu só acho que nós não temos nenhuma química. Você entende, né? Eles podem até mesmo lidar com o fato de terem sido ignorados desde que a reputação e a imagem deles se mantenha intacta. Contudo, assim que uma mulher disser ou fizer alguma coisa que ameace a reputação deles de um cara legal e bom, ou ela se aproveitar do seu comportamento excessivamente prestativo, então é modo 4. Aqui vou eu. Outro problema com o modo 2 de comportamento é que ele é inerentemente manipulativo. A maioria dos homens do modo 2 não manipulam mulheres conscientemente ou intencionalmente, mas é isso que o modo 2 realmente é. Ele é manipulativo de uma maneira sutil, indireta. Você vai se recordar dos capítulos anteriores dos dois tipos de comportamentos manipulativos que os homens exibem: oferecer incentivos e recompensas materiais ou não materiais em troca de companhia romântica e sexual, ou exibir um comportamento enganoso na tentativa de provocar alguma resposta específica.
Quando você está usando o modo 2 de comportamento, você está basicamente usando um comportamento bajulador e agradável como um incentivo para motivar uma mulher a lhe dar as respostas que você quer. Subconscientemente o que você está dizendo para ela é: se eu me comportar de uma maneira que é agradável para você, eu esperaria que você retornasse o favor e eventualmente viesse a se comportar de uma maneira que fosse agradável a mim. Eu coço suas costas e você coça as minhas. Quer você concorde ou não, quando você exibe o modo 2 de comportamento você está sendo manipulativo. Novamente, eu não acredito que a maioria dos homens do modo 2 são manipulativos de maneira consciente e intencional, mas quando está tudo dito e feito, o modo 2 é manipulativo. Sejamos honestos. Nenhum homem é tão bem educado ou de boas maneiras quanto eles fingem ser com uma fêmea que eles acabaram de conhecer. Nenhum homem. Eu ficarei firme com esta opinião. A maioria dos homens, particularmente aqueles que tiveram uma maior influência da mãe em como eles deveriam se portar com mulheres, tendem a agir de uma maneira muito mais agradável e bajuladora logo nas suas primeiras interações com elas. Quantas vezes você já escutou uma mulher falar: ele era tão legal comigo quando estava buscando o meu interesse, mas assim que começamos a sair, ele mudou. Não. Ele não mudou. Ele finalmente escolheu revelar quem ele era desde sempre. Na essência é isso que o modo 2 é. Você está adiando revelar para uma mulher seus reais desejos, interesses, intenções e caráter. Uma vez que a mulher esteja disposta a retribuir seu interesse nela e ficar com você de uma maneira romântica e sexual, é aí que você revela quem você realmente é. Uma vez uma massagista minha me disse que o seu verdadeiro eu é o sinônimo do seu eu sexual. Eu iria concordar com isso. Olhe no dicionário a definição formal de sexual. Muitos homens iriam achar que ser sexual significa realizar tentativas de transar com uma mulher. Não é verdade. Isto está mais para a definição de sensual. A definição primária de ser sexual significa ou a relação ao sexo masculino-feminino, ou a expressão dos sentimentos entre eles. Oxford American Dictionary. Em outras palavras, em qualquer momento que você estiver expressando seus verdadeiros pensamentos e sentimentos para uma mulher, você está sendo sexual. De novo, não confunda com sensual. Eu lembro que quando começava conversas sexualmente provocativas com mulheres, algumas delas me chamavam de Maniche 2, o Alan, e ou Arison Maniche. A primeira vez que escutei Maniche achei que estava relacionado a tarado ou algo do tipo. Mas olhe no seu dicionário. Ser Maniche significa agir como um homem. Enquanto estiver examinando o dicionário, olhe também o termo nice/legal. Você sabe o que realmente significa você ser legal? A derivação latina de nice necius significa ser ignorante e tolo. A derivação oriental inglesa de nice significa ser estranho e preguiçoso. Oxford American College Dictionary. Então, quando você está tentando ser um cara legal do modo 2, você está exibindo um comportamento que é estranho, preguiçoso, ignorante e tolo. Surpreso? Retomando. Quando você exibe o modo 2 de comportamento, seu comportamento é geralmente eficiente mas fraco. Ele é eficiente pois, eventualmente você é honesto às mulheres quanto aos seus reais sentimentos, desejos, intenções e interesses, mas o seu comportamento é fraco pois você é muito tolerante e prestativo, é acomodado com isto. Quando você exibe o modo 2 de comportamento, você tende a ficar profundamente com medo de desenvolver uma reputação negativa ou controversa com as mulheres. Sendo mais específico, você tem medo de iniciar conversas ou discussões que são relacionadas com seus desejos, interesses e intenções sexuais. Consequentemente, seu comportamento falha em criar uma tensão erótica, levando você a ser percebido como um cara legal para as mulheres, ou seja, seu comportamento não é provocativo. Existe uma correlação direta ou indireta entre o nível de honestidade e sinceridade de um homem com as mulheres e sua falta de medo de ser criticado por elas. Os homens do modo 2 de comportamento só são honestos com as mulheres quando estão confiantes de que vão provocar uma resposta positiva e entusiasta delas.
Os homens do modo 2 serão adoráveis e demorados, ou seja, legais, com as mulheres se eles pensarem que vão prevenir-se ou evitar alguma crítica dura ou subjetiva. Os homens do modo 2 são apelidados de adoráveis e demorados porque eles tendem a atrasar ou adiar o fato de deixar as mulheres saberem seus verdadeiros desejos, intenções, necessidades e interesses românticos e sexuais nelas. Os homens do modo 2 estão especificamente com medo de serem percebidos como superficiais, promíscuos, tarados ou safados e muito diretos de maneira sexual. Como resultado disso, eles normalmente vão aguardar até que uma mulher os tenha como cavalheiros para aí realmente expressarem o que querem e estão pensando. Toda vez que você exibir o modo 2 de comportamento, e acabar sendo criticado ou desrespeitado por uma mulher, o seu comportamento vai temporariamente, ou indefinitivamente, mudar para o modo 4 de comportamento. Você será percebido como tendo uma personalidade no estilo DRGQSRID. Você vai ficar alterando entre ser legal e ruim com as mulheres. Quando eu era novo e ingênuo, eu costumava achar que os elogios de uma mulher sobre minha personalidade e meu comportamento eram sinônimos do seu interesse em mim. Eu costumava acreditar que se uma mulher tivesse diversas coisas boas a dizer de mim, isto significaria que esta mulher estaria altamente interessada em mim de maneira romântica ou sexual. Ocasionalmente, isto era verdade, mas com maior frequência, o elogio de uma mulher nem sempre é uma indicação certeira de um interesse sexual ou romântico em você. Uma coisa é certa: a maioria das pessoas no geral vão gostar de você e dizerem coisas boas sobre você quando você for muito agradável, bajulador e prestativo. Porque elas não seriam. Enquanto exibir o modo 2 de comportamento, muitas mulheres manipuladoras podem facilmente tirar vantagem do seu tempo, das suas bajulações e muitas vezes, do seu dinheiro. Existe apenas uma coisa pior do que exibir um comportamento que permita que as mulheres sejam manipulativas, enganosas e dissimuladas com você, e é exibir um comportamento no qual você está sendo dissimulado, enganador e manipulativo com elas. Com o modo 2 existe um grande potencial de você ser enganado, mas quando você exibe o modo 3 de comportamento, você está conscientemente tentando enganar a elas. Novamente, pegue sua caneta e um pedaço de papel, e pense sobre todas as suas crenças associadas a ser percebido como um cara legal. 1. Quando você agiu como um cara legal e você foi comportado, e evitou falar coisas eróticas com as mulheres, suas conversas com elas foram sempre honestas e sinceras. 2. Como você geralmente lida ou reage com críticas subjetivas. Você fica sensibilizado com elas. Você sente ressentimento da mulher que te criticou? 3. Quantas vezes você deu a uma mulher a impressão de que ela era a única garota que você conhecia que você estava a fim de se encontrar ou fazer sexo com, quando você sabia que isto não era verdade? Quantas vezes você mentiu e enganou para que pudesse manter uma imagem de um cara comportado ou monogâmico? Uma vez respondidas estas perguntas, você está livre para proceder para o capítulo 4. Capítulo 4. Os homens que exibem o modo 3 de comportamento, os pretendentes dissimulados. Nós mentimos para evitar qualquer coisa que percebemos ser perigosa, ao nosso ego, ao nosso conforto, para nossa segurança. A maioria de nós mente porque o nosso senso de segurança e autoestima depende no sentimento de estarmos no controle de como as pessoas reagem a nós, no controle de estarmos parecendo bobos ou espertos, no controle de conseguirmos o que quisermos. Modo 3 de comportamento. Eu devo dizer que de todos os modos de comportamento, o modo 3 é o mais patético. Ao menos quando você exibe o modo 2 de comportamento, você tem confiança o suficiente para abordar uma mulher. Você apenas não tem a coragem de ser realmente você mesmo, e expressar seus verdadeiros desejos, necessidades, interesses e intenções de uma maneira sincera e direta ao ponto. Muitas vezes, quando você está com o estado mental do modo 3, você é normalmente muito tímido para sequer abordar a mulher. O medo monta em você como você fosse o cavalo. Praticamente tudo sobre você é baseado em medo, e consequentemente, dissimulado e frouxo.
O modo 3 de comportamento é fraco e ineficiente. Porque o modo 3 de comportamento é ineficiente, a maioria dos homens que exibem o modo 3 de comportamento geralmente possuem um grau de autoestima e autoconfiança abaixo do comum. Eles são frequentemente vistos como tímidos, introvertidos, muito bajuladores, indecisos, moles ou geralmente desonestos. Por quê? Quando eu estava no começo dos meus 20 anos, meu irmão, Stephen, disse-me jamais se permita querer uma mulher muito loucamente. Na época que ele me deu este conselho, eu não entendi o real significado dele. Com o passar do tempo, porém, eu me tornei mais sábio e mais maduro, e comecei a entender qual era o significado da sua afirmação. Querer a atenção de uma mulher e sua companhia loucamente significa que você faria praticamente qualquer coisa para ganhar e manter o interesse dela. A longo prazo isto não é uma coisa boa. Quando você está pretendendo compromissar seus próprios princípios e valores, ou pior, sacrificar seu senso de dignidade e respeito tudo para atrair a atenção de uma mulher, isto seria o representativo de querer a atenção e a companhia de uma mulher loucamente. Esta é a causa primária do modo 3 de comportamento. Quando você quer loucamente a atenção de uma mulher, você tende a ficar mais preocupado ainda de ser rejeitado ou ignorado por ela. Consequentemente, quanto mais medo você tiver de ser rejeitado ou ignorado, mais provavelmente você vai exibir um comportamento que evite este tipo de resposta. O que por último acaba corrompendo e enfraquecendo seu caráter. Existem na verdade duas subcategorias dos homens do modo 3. De um lado, você terá o que chamarei de os tímidos. Tímidos são homens que não têm bolas. Eles têm tão pouca confiança em suas habilidades sociais e um grau tão baixo de coragem que muito raramente tentam abordar uma mulher, se é que tentam. Tímidos possuem medo assombroso de rejeição. Do outro lado, o outro subgrupo de homens do modo 3 seriam os alvos. Alvos são basicamente os homens com dinheiro, possessões materiais e conexões sociais. Mulheres manipulativas e interesseiras amam os alvos. Um alvo é um tipo de cara que vai comprar para as mulheres presentes caros, pagar seu aluguel, financiar seus estudos e tudo mais que dinheiro puder comprar. Alvos jamais atraem companhias. Eles simplesmente as compram. Tímidos. Os tímidos são normalmente os homens que foram considerados como nerds no colegial e na faculdade. A percepção deles próprios é tão pobre e tão fraca, a ponto de eles mesmos não se verem como sendo romanticamente e sexualmente desejáveis a uma mulher. Sendo assim, eles simplesmente tiram eles próprios de campo completamente. Eles se envergonham de até mesmo simplesmente conversarem ou interagirem com uma mulher. As únicas mulheres que eles raramente irão interagir serão as mulheres que basicamente aproximam-se deles primeiro e expressam algum tipo de interesse sexual ou romântico neles primeiro. Até mesmo, em situações como esta, eles chegam a se perguntar por que esta mulher está interessada em mim. Pobres rapazes. Alvos. Os alvos não são nada mais do que antigos tímidos que agora alcançaram um alto grau de sucesso em sua carreira e financeiramente. Um alvo não é nada mais que um perdedor do modo 3 com dinheiro. Eles não têm a confiança para abordarem mulheres e interagirem com elas com sua própria aparência, inteligência ou seu próprio charme pessoal. Ao invés disso, eles usam coisas como um belo e caríssimo carro de luxo, ou uma grande e enorme casa para conseguirem a atenção das mulheres. 2/3 ou até mais de suas conversas com as mulheres vão girar em torno de o que eles têm, quanto dinheiro eles fazem, ou o que eles já completaram em sua longa carreira. Se você entrar em um restaurante e ver um cara com 3 lindas garotas numa mesa, não seja tão rápido de dizer ele deve ter usado um modo 1 de comportamento. Não, necessariamente. Um homem do modo 3 pode conhecer muitas mulheres, e até mesmo sair com muitas mulheres, mas tudo vem com um preço. Muitas vezes um homem do modo 3 de comportamento vai gastar centenas, se não milhares de dólares em mulheres que ele não está nem mesmo saindo ou transando. Eles apenas querem a aparência de serem populares com as mulheres.
Os homens do modo 3 de comportamento são notórios por excessivas ou insinceras bajulações, caros jantares com vinho, deixarem de ser si mesmos por mulheres, e até muitas vezes exibirem um comportamento submisso para as mulheres. Estes homens do modo 3 possuem um grau baixíssimo de autoconfiança e autoestima. Não seria nada incomum para um homem do modo 3 iniciar uma conversa com uma mulher dizendo: "Você sabe que eu tenho um MBA da Harvard, não sabe?" Alguns cenários clássicos do modo 3. Um clássico exemplo de exibição do modo 3 de comportamento como um tímido e um perdedor do modo 3 sem absolutamente nenhuma coragem, seria ir a uma função social qualquer que tenha sido convidado, e proceder em cumprir o papel de Wallflower 3. Você vê um número de mulheres que considera fisicamente atraentes, mas em momento algum deste evento social você faz uma tentativa sequer de se apresentar para qualquer uma delas. A sua timidez é o resultado dos seus medos, inseguranças e baixa autoestima. Ela paralisa você, não deixando tomar qualquer ação. Pobre coitado! Se você está exibindo o modo 3 de comportamento como um alvo e um perdedor do modo 3 com dinheiro e status social, você ao menos se força o suficiente para ter coragem de ao menos falar com mulheres que esteja interessado, mas você vai imediatamente deixar claro que você não quer nada delas. Quase que toda sua conversa com mulheres iria girar em um papo furado, pretensioso e desinteressante. Você jamais iria sequer ter a audácia de expressar seus interesses e intenções românticas ou sexuais para uma mulher de maneira clara, concisa e direta. Você iria simplesmente esconder ou camuflar o que seus reais interesses são, a não ser que a mulher expressasse interesses similares primeiro. Se não for assim, você vai dar ênfase em tudo que você já conseguiu e cumpriu na sua vida durante toda a conversa com mulheres, em uma tentativa de impressioná-las. Se estiver em um bar ou restaurante, vai imediatamente oferecer-se a pagar a bebida ou a comida dela. Em breve, se elas tiverem mordido a isca, você já vai estar em um jantar a dois como uma ou mais dessas mulheres por dias, semanas e meses. Na verdade, eu iria culpar os homens do modo 3, em particular os alvos, do porquê existem tantas interesseiras e mimadas na sociedade. Como eles não possuem uma confiança real, eles usam suas finanças e suas possessões materiais como recurso número 1 de fonte de confiança e autoestima. Alvos possuem o que é conhecido como falsa confiança. E consequentemente, mulheres interesseiras e manipulativas se tornam acostumadas a viverem a vida com este tipo de homens. Se você exibe o modo 3 de comportamento, você pode ser facilmente manipulado, se não descaradamente dominado por mulheres. O modo 3 de comportamento é quase que totalmente baseado no medo. E como eu já havia apontado em capítulos anteriores, existe uma correlação direta entre o quão você é medroso e o quão manipulativo você é. Quanto mais medo você tiver de expressar diretamente às pessoas o que você quer delas, mais provável que você venha a tentar manipular elas para que possa conseguir. Ninguém representa isto melhor que um homem que exibe o modo 3 de comportamento. A razão primária dos homens do modo 3 poderem ser manipulados tão facilmente é porque eles mesmos estão tentando manipular as mulheres. Como eu disse no capítulo 2, manipulação é sempre uma faca de dois gumes. Quanto mais você tenta manipular alguém, mais você abre a si mesmo para ser manipulado. Aonde um homem do modo 2 iria simplesmente adiar expressar seus reais desejos e intenções, um homem do modo 3 iria definitivamente esconder eles, negar eles ou camuflar eles. Ele não quer que seus desejos reais e verdadeiras intenções sejam descobertas, porque ele tem medo demais de que não seja recíproco. Os tímidos estão profundamente com medo de serem rejeitados. Os alvos estão profundamente com medo de serem ignorados. Em qualquer momento que você se encontrar com muito medo de qualquer uma das duas coisas, rejeitado ou ignorado, você vai exibir o modo 3 de comportamento. Você geralmente vai lidar com mulheres sendo dissimulado, frouxo, hipócrita, duas caras, manipulativo, esguio, calculista e sendo bajulador.
As mulheres basicamente te desprezam e ou sentem pena de você, mas novamente, você tem riqueza, status e possessões materiais, então elas vão fingir que possuem interesse em você. O modo 3 de comportamento é ineficiente porque você está tentando exibir um comportamento enganoso e ou manipulativo para que consiga a atenção e a companhia de uma mulher. Se você deseja uma relação casual a curto prazo, você vai fingir como se estivesse interessado em uma relação séria e romântica. Se você realmente estiver interessado em uma relação romântica, você vai fingir como se estivesse totalmente contente com apenas uma boa amizade platônica. Por quê? Porque você tem medo de que qualquer que sejam seus interesses, eles não serão retribuídos. Por isso que eu me referi aos homens que exibem o modo 3 como pretendentes dissimulados. Porque o modo 3 de comportamento é fraco. Para completar a crítica do porquê o modo 3 é ineficiente em completar seus objetivos, ele é também fraco se tratando em como você deixa as mulheres agirem com você. No capítulo anterior, eu disse que um homem que exibe o modo 2 de comportamento, neste assunto receberia uma nota entre C a um D. Para estes que exibem o modo 3, vocês provavelmente receberiam um D ou um F devido ao seu profundo medo de ser rejeitado e ou ignorado. Você vai praticamente fazer qualquer coisa para manter a atenção de uma mulher e sua companhia, inclusive se deixar ser tratado de uma maneira desrespeitosa ou que você não goste. No início deste capítulo, mencionei sobre o conceito de querer uma mulher loucamente. Quantas vezes você já escutou frases de seus amigos como, eu faria qualquer coisa para sair com ela? Ou eu daria qualquer coisa para poder transar com ela só uma vez? Uma vez que você comece a adotar atitudes como estas, você vai provavelmente se deixar tornar um perdedor com mulheres. São na verdade estas atitudes que causam raiva, frustração, amargura e misoginia mais tarde. A razão disto é que a qualquer vez que você estiver disposto a violar um ou mais dos seus princípios e valores morais só para conseguir a atenção de uma mulher, ou até pior, se você se deixar ser tratado com desrespeito e como lixo somente para ganhar um pouco de atenção de uma mulher, o seu ego vai começar a se abalar. Primeiro vem o arrependimento, depois a frustração e aí a raiva. Escreva isso para que você possa se lembrar, e repita a si mesmo. A atenção ou a companhia de qualquer mulher jamais terá valor suficiente a ponto de você sacrificar seu próprio senso de dignidade, sua honra pessoal e seu autorrespeito. Você já assistiu o filme Coração Valente? O personagem do Mel Gibson, o guerreiro escocês William Wallace, estava disposto a morrer, do que ter que compromissar seus princípios e valores, ou sacrificar sua honra pessoal ou senso de dignidade e autorrespeito. Pense sobre isso. Este cara estava disposto a perder a sua vida, do que se deixar ser tratado com desrespeito ou como um escravo. Este é o problema com a maioria, se não todos, homens que exibem o modo 3 de comportamento com frequência. O seu comportamento é obsequious 4. Obsequious significa que você é ansioso e preocupado demais em agradar, servir e ou obedecer alguém. Um homem do modo 3 de comportamento tende a abanar o rabo para as mulheres como um cachorrinho, ou seja, tenta atrair a atenção e favores das mulheres, agradando o ego delas sem parar. Por isso o modo 3 de comportamento é fraco. Até mesmo mais fraco que o modo 2 de comportamento. Neste momento, vou pegar um tempo para me dirigir a um comum desentendimento com o modo 1 de comportamento. Houveram algumas mulheres que leram meu manuscrito original e comentaram: Alan, parece que você é contra homens bajularem as mulheres, ou apenas serem amigos delas. Isto não é verdade. Eu não tenho nada contra um cara elogiar ocasionalmente uma mulher ou manter uma amizade com ela, se for algo mútuo e recíproco. Eu não acredito em bajulações e flertes sem retribuição. Em qualquer momento em que você fica consistentemente elogiando e bajulando uma mulher, mas esta mesma mulher raramente, ou nunca faz o mesmo com você, isso é o que informalmente chamamos de puxar saco de uma mulher. Assim como eu sou contra homens fingindo estarem contentes com apenas uma amizade, quando eles sabem que no fundo querem mais que isso. Esta é a grande estratégia do homem do modo 3, tímidos e alvos.
Eles vão indefinitivamente fingirem que estão felizes em apenas serem seu amigo, mas na realidade eles estão morrendo por dentro para transar ou sair com você. Mas eles não têm os culhões para te dizer isto. Como eu disse, mesmo eu tendo grandes críticas para o modo 4 de comportamento, eu acho que exibir o modo 3 de comportamento é pior. O modo 3 é o pior de todos os modos. Tudo sobre você não é real. Você não é honesto, não fala diretamente, não é confiante e não é confiável. Você é um completo covarde verbal. Como crenças inválidas levam à insegurança. O maior obstáculo que os homens do modo 3 devem superar é a sua insegurança. Que é que causa essa insegurança? Eu diria que o ponto principal, que a essência de todas as inseguranças, são crenças inválidas ou falsas suposições. Sendo mais específico, você tem uma concepção errada do que realmente é desejável a uma mulher e o que não é. Primeiro, o que é uma insegurança? Uma insegurança é uma percepção da sua própria mente que um atributo ou característica sua não é boa o bastante. Por exemplo, se você acredita que todas as mulheres são atraídas por homens com 1,80 de altura ou mais e você tiver 1,75, vai se sentir inseguro. Se é da sua crença que a chave número 1 para pegar mulheres é ter um salário alto, então você vai se sentir inseguro toda vez que estiver na companhia de um outro homem que esteja ganhando mais que você. O que deve ser lembrado é que todas as suas inseguranças começam e acabam em sua própria mente. Se uma mulher te informar os gostos e preferências pessoais dela de uma maneira específica, tudo o que você pode fazer é aceitar eles, e se você não estiver nestes padrões, seguir em frente. Se uma mulher diz eu só gosto de homens que andam em carros europeus e você está dirigindo um modelo americano, o que você pode fazer? Na verdade, muitos homens fazem suposições do que as mulheres realmente acham desejável, e o que elas não acham. Toda vez que você comparar o que você tem a oferecer a uma mulher com o que outro cara tem a oferecer a ela, você está se posicionando de uma maneira que possam surgir inseguranças. É por isto que você jamais deve basear seu senso de segurança e autoestima em uma coisa específica. Por exemplo, se 90% de sua confiança e autoestima é baseada na sua beleza, adivinhe o que vai acontecer quando surgir um cara que você percebe mais bonito que você? Você vai se sentir muito inseguro. O mesmo vale para o seu nível de riqueza, seu senso de humor, seu nível de educação, seu grau de sucesso na sua carreira, e assim vai. Sua confiança e sua autoestima devem vir da sua bagagem total. Todas as qualidades que você tem combinadas juntas devem ser a base de sua confiança e sua autoestima, não apenas atributos em particular. Retomando. Quando você exibe o modo 3 de comportamento, o seu comportamento é geralmente fraco e ineficiente. Ele é fraco porque você está disposto a fazer qualquer coisa para atrair ou manter o interesse de uma mulher, mesmo que isso signifique ser manipulado, usado ou desrespeitado. Ele é ineficiente porque você geralmente esconde, nega ou camufla seus verdadeiros desejos, necessidades, interesses e intenções da mulher, porque você tem medo de que eles não sejam satisfeitos ou recíprocos. Quando você exibe o modo 3 de comportamento, você tende a ter profundamente muito medo de ser rejeitado ou ignorado. Estes homens do modo 3 que têm medo da rejeição são os tímidos. Estes homens, muito raramente, se é que irão juntar todas as suas forças para ter coragem de apenas se aproximar de uma mulher. Os homens do modo 3, que têm mais o medo de serem ignorados, são os alvos. Estes homens usam todas suas conquistas materiais e suas possessões como a base primária de conversação e ter a atenção de uma mulher. Os alvos vão normalmente estar juntos de mulheres atraentes e desejáveis, mas não daquelas que possuem um interesse genuíno nele. Os alvos geralmente atraem mulheres manipulativas e materialistas, as quais estão apenas interessadas em tirar vantagens do dinheiro, das possessões materiais e das conexões sociais do cara. Os homens do modo 3 de comportamento são apelidados de os pretendentes dissimulados, porque eles vão geralmente fingir terem um interesse platônico na mulher, quando na verdade o interesse deles é sexual ou romântico.
Toda vez que você exibe o modo 3 de comportamento é porque você está se sentindo inseguro. As inseguranças são normalmente resultado de crenças inválidas e suposições que você desenvolveu durante os anos. As inseguranças são resultados do que você acredita que seja desejável ou não para as mulheres. Quando você baseia sua segurança e autoestima em apenas uma característica particular sua, é mais certo de que você se sinta inseguro. O modo 3 de comportamento deveria ser evitado o máximo possível. As mulheres não respeitam homens que exibem o modo 3 de comportamento, e outros homens também não respeitam quem exibe o modo 3. Não se permita ser o brinquedo monetário de uma garota. Se você for tímido, tire do seu inventário o que você tem a oferecer, e crie testículos. Se você for o alvo, deixe de tentar impressionar mulheres com seu nível de riqueza ou possessões materiais numa tentativa de comprar a sua companhia. Isto é fraco. Você parece patético desesperado. E se eu fui chutado depois de ter usado o modo 2 e o modo 3? As mulheres me tiraram vantagem tantas vezes, que eu não tenho nada além de sentimentos de amargura e ressentimento. Como é chamado quando você se sente horrível como eu? Isto é chamado modo 4 de comportamento. Antes de proceder ao capítulo 5, por favor responda honestamente as seguintes perguntas. 1. Qual característica sua te faz sentir confiante e seguro? Sua aparência, sua inteligência, sua carreira, ética. De outro lado, qual a característica que você possui que você percebe como sendo indesejável para as mulheres? Você presume isso ou as mulheres te falaram diretamente que esta característica é ruim? 2. Pense em uma ou mais mulheres do seu passado que você tenha fingido não ter nada além de uma amizade, mas no fundo, você tinha um interesse romântico/sexual. O que mais te impediu de revelar a ela seus reais sentimentos? 3. Quantas vezes você já conversou como uma mulher e em primeiro lugar deu ênfase à sua educação e carreira, ao seu status financeiro e suas posses para que pudesse ganhar a atenção e interesse dela? Você sentiu que era necessário fazer isso? Tendo respondido estas 3 questões, você está livre para prosseguir ao capítulo 5.